Um bom sábado a todos os irmãos. Quão bom é estar na casa de Deus, poder desfrutar daqueles momentos em que podemos esquecer todo o resto da semana. Sem dúvida que o dia de sábado é um dia de leite, quando podemos abrandar num mundo em que cada vez as coisas andam mais depressa. Eu hoje, mais uma vez, sinto aquela sensação de frio na espinha, porque realmente é um privilégio partilhar a palavra de Deus, mas também é uma grande responsabilidade. À medida que o tempo vai passando e se vão chegando tempos mais difíceis, vamos vendo que muitas vezes as coisas mais fáceis e mais simples são aquelas que mais facilmente se esquecem e que parece que deixam de ser tema. Muitas vezes queremos falar de coisas complexas da Bíblia e esquecemos-nos que é nas migalhinhas, é nas pequenas que o inimigo nos começa a tentar e nos faz desviar a atenção. E eu hoje queria começar a pegar num tema que eu dei o título de Mandamento Esquecido. Mas vou começar por pegar um texto muito conhecido de todos nós, que tradicionalmente levamos sempre num caminho e se calhar não paramos para pensar no texto em si. Eu vou-vos pegar um texto que está em Apocalipse, capítulo 14 e verso 12. Estamos no contexto da mensagem dos 3 anjos. É um dos meus textos favoritos e que, vez após vez, me fui habituando a que fosse ensinado apenas num sentido. E nunca, se calhar, parei para perceber o texto em si. E diz assim, muitos de nós sabemos de cor, aqui está a paciência, ou em algumas versões, a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Se eu começar a ver este texto, a primeira coisa que me chamou a atenção foi que começa a falar sobre a paciência dos santos. E quando eu falo no termo santo, normalmente é mais outra das palavras que são tabus. Porque na cultura atual do nosso país, em que a igreja dominante é a Igreja Católica, a palavra santo foi associada a um determinado sentido, a uma imagem, a um ser humano já falecido, que teria um estado específico e que até seria passível de ser o destino de orações. Na Igreja Adventista nós temos pleno conhecimento que, nos 10 mandamentos, Deus é contra a construção de qualquer tipo de imagem de escultura. Então nós muitas vezes, e eu fui muitas vezes ensinado desde pequenininho, santos são, neste contexto, os perfeitos, aqueles que já estão salvos. E o engraçado é que este termo sempre foi ficando por esta superfície e nunca parei para pensar o que é que são os santos na Bíblia. O que é que, perto do ano 100, em que este texto foi escrito, quando João escrevia, no conhecimento de João, o que é que eram os santos? Se calhar nunca parámos para ver isso. E eu gostava de ser algo que saísse daqui hoje, antes de falar no mandamento de uma forma clara, não porque o Daniel diz, mas porque a Bíblia fala amplamente sobre o que é os santos. Então vamos começar a ver na Bíblia propriamente dito. Primeiro texto que eu gostava de observar. 1 Pedro, capítulo 1, e no verso 16. E diz assim, e eu vou pondo ali os textos para tentar aligerar, porque hoje gostava de ver vários textos. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O próprio Deus a falar. Mais uma vez, muitas vezes, sede perfeitos, porque eu sou perfeito. Era assim que eu ouvia. Agora a questão é que, quando eu comecei a ver outros textos, tive um problema. E o problema logo a seguir veio, por exemplo, num texto que está um bocadinho antes no livro de Efésios. E no verso 12. Em que Paulo dizia, querendo o aperfeiçoamento dos santos...
Então Deus diz, sede santos porque eu sou santo. E agora, Paulo a dizer, os santos precisam de se aperfeiçoar, mas Deus não se precisa de aperfeiçoar. Então se calhar eu estou a ver isto um bocadinho ao lado. Mas vamos continuar. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ok? Então tenho já aqui uma pista. A figura do santo está ligada com a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo da Igreja. Então, se calhar já não tem tanto a ver com perfeição, mas sim com uma atuação. Mas vamos ver mais outro. Romanos, vai um bocadinho mais atrás, no capítulo 15 e no verso 25. Paulo o que é que dizia? Mas agora vou para Jerusalém para ministrar aos santos. Está-se a complicar. Começámos o texto de 1 Pedro dizendo que Deus nos desafia a ser santos como Ele também é. Agora temos que os santos se aperfeiçoam e temos ao mesmo tempo que os santos eram ensinados, eram ministrados. Está a ficar um bocado... Estamos a desmontar uma ideia. E agora vou-vos dizer assim, muitas das cartas de Paulo tratam a imagem dos santos de uma forma tão simples. Eu peguei numa delas, carta aos Filipenses. Como é que Paulo começa a carta aos Filipenses? Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e os diáconos. Então espera lá. Santos são aqueles que são servos de Cristo e que estão com os dirigentes da Igreja. E estar com os dirigentes da Igreja significa estar na mesma intenção, na mesma obra, no mesmo serviço. Então assim já começa a fazer um bocadinho mais sentido. Qual é o desejo de Deus? É salvar. É mostrar o seu caráter, mostrar que Ele é amor. Então agora já começa a perceber. Quando dizia lá no início em 1 Pedro, se isto é o que eu faço, querer a salvação, então queiram vós também. Começa a fazer sentido. Nesta obra realmente eu preciso de me aperfeiçoar. Porque eu não faço as coisas bem. Realmente eu preciso ser ensinado. Mas acima de tudo, como dizia, voltando atrás em Efésios, na obra de edificação da Igreja. Então vamos lá ver. Se assim é, então se nós voltássemos ao texto de Apocalipse, então o que é que nós temos? Aqui está a paciência, a perseverança, aquilo que se vê sempre naqueles que partilham da obra de Deus. E o que é que se vê sempre nessas pessoas? Duas características. Guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. Aqui também uma parte que muitas vezes fala, e um parênteses, muitas vezes falou se era fé em Jesus ou fé de Jesus. Mais uma vez o contexto ajuda-nos muito a perceber o que é que estava aqui em questão. É que lembram-se que havia duas fações muito grandes e que Paulo constantemente tinha que enfrentar, que eram os que eram do legalismo e os que eram da graça. Quase como se isto fossem coisas diferentes. Mais engraçado ainda, nos dias de hoje continuamos com o mesmo problema. Continuam uns a dizer é mais para ali e é só aquilo, e outros dizem só para aquilo. Pois bem, neste grupo que nós falamos em Apocalipse, eles têm as duas coisas. E sabem que mais? Quando tínhamos o jovem rico a ir ter com Jesus e perguntar o que é que eu preciso fazer para ser salvo, o que é que respondeu Cristo? O que é que está escrito? Não é para esquecer o que está escrito. Mas ao mesmo tempo, quando a dado momento Paulo e Silas eram presos e houve um terremoto e aquele carcereiro, vendo tudo o que se passou, levou-os para casa e perguntava o que é que eu preciso fazer para ser salvo, qual era a resposta de Paulo? Crê em Cristo Jesus e tu e a tua família serás salvo. Estão a ver aqui a presença das duas partes? Uma não vive sem a outra. Vamos continuar.
Estes são os santos, aqueles que partilham da missão de Deus. Aqueles que Deus diz, se eu quero salvar, então tu também tens que ser como eu, com o mesmo objetivo, unidos. Nas palavras de Jesus, orava para que nós fôssemos um, assim como Ele e o Pai eram um. E eram um em missão, em propósito, em desejo, uma união total, assim quer que nós também sejamos. Agora, quando avançamos no texto, a primeira parte é os mandamentos. E quando nós falamos dos mandamentos, e vamos um bocadinho à frente, em Tiago, no capítulo 2, no verso 10, temos um texto muito importante. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Não importa eu fazer uma parte e deixar outra para trás. A lei é uma, não é um conjunto de leis. É a mostra do caráter de Deus. E quando nós chegamos a este ponto, normalmente nós viramos sempre para um mandamento que nós esquecemos e que nos 10 mandamentos até começa pela palavra lembra-te, que é o mandamento, o quarto, do sábado. Sim, é verdade que o sábado é o selo de Deus. Sim, é verdade que o ser humano tem tendência a esquecer-se. Mas também é verdade que, infelizmente, no seio da minha igreja, no seio do meu ser, muitas vezes não é o mandamento que eu mais esqueço. Eu fico tão obcecado, por vezes, apenas com uma parte, que eu esqueço que há outros, que se eu falhar com eles, até do sábado sou culpado de não respeitar. E se nós formos a Êxodo, bem mais à frente um bocadinho, temos este mandamento. Êxodo, no capítulo 20, no verso 16, o 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Falso testemunho, nós estamos muito habituados, eu não vou para tribunal nenhum acusar injustamente. Pronto, então este mandamento já posso passar à frente. Será? Ou será que este mandamento tem um bocadinho mais a ver com o meu dia-a-dia? E posso-vos dizer que eu, quando escrevia isto, não era aquilo que eu tinha planeado, mas na semana passada senti-me compelido a mudar para este tema, porque eu olhei para mim e senti que isto era, em primeiro lugar, para mim, um problema compulsivo que eu tenho. E acho que será comum a muitos de nós. Quando João fazia a descrição do nosso inimigo, ele dizia assim em João, no capítulo 8, no verso 44: vós, tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o início, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. 3 mandamentos que aqui estão presentes na descrição ao diabo. Não se firma na verdade. Primeiro mandamento, ele não se firma em Deus. É homicida, dele veio a morte. O 6º. Mas também, com grande ênfase, o 9º, pai da mentira. E é aqui que eu queria ir. É quando nós dizemos, não dirás falso testemunho, então, na verdade, o que estamos a dizer, de uma forma muito simples, é não mintas. E aqui começa o problema. É quando alguém me diz, não mintas, a minha tendência é logo dizer, desculpa, eu não minto, eu não digo mentiras, eu não minto. Acabei de dizer a maior delas todas. Quando eu penso, eu não minto, lamento-vos dizer, mas acabei de insultar os 10 mandamentos, porque eu sou mentiroso, e isso posso dizer mentiroso compulsivo. Está na minha natureza. Quando João, no verso anterior, dizia, vocês querem cumprir com os desejos do vosso pai, porque a nossa natureza é uma natureza enganosa. Agora, vamos desmontar a mentira. Porque mentir não é sinónimo de proferir uma inverdade. Eu podia dizer aqui facilmente, eu entrei nesta igreja às 7 da manhã e, aí mentiste. Mas eu também posso estar a mentir sem dizer nada. E esse é o meu grande problema. E eu gostava agora de pegar em alguns exemplos na Bíblia, para não ser eu a dizer o que é mentira, mas vermos na realidade
várias situações do que foi mentir sem precisar de proferir uma palavra. E vamos começar pelo início. No livro de Gênesis, capítulo 3, e no verso 1. Primeira mentira no nosso planeta. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as almárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Qual foi a primeira mentira? Foi o que a serpente disse? Não. Eu muitas vezes pensei que sim, mas não. A primeira mentira foi quando disse: olha a serpente. Porque quando o diabo apareceu sob a forma de serpente, já estava a mentir. Porque pretendia que quando Eva olhasse para lá, fosse enganada. E pensava que estava a falar com uma serpente, mas não estava. Primeira mentira. Segunda mentira, falou, como fala Ellen White, com o fruto na mão, insinuando que aquele fruto não tinha mal nenhum. Mais uma vez, provocou um engano, sem dizer uma palavra. E no fim, nem afirma, só faz uma pergunta, mas continua a mentir. Não pelo que diz, mas porque o que pretende é levar ao engano. Já começam a ver como isto, se calhar, é mais o meu dia-a-dia? Semana passada também falávamos do outro texto, que foi o texto que mexeu comigo. Lembram-se sobre a história de Daniel? Quando sai um decreto, e Daniel, sabendo, como diz em Daniel 6, no capítulo 10, sabendo que o édito estava assinado, entrou em sua casa, onde havia 4 janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, dando graças a Deus, como antes também costumava fazer. Daniel assim fez, porque se fechasse, sem dizer nada, estaria a mentir. Porque tentaria fazer crer que tinha mudado a sua atitude, quando na realidade não era essa a sua decisão. Então ele foi firme e manteve-se transparente, quer na atitude, quer no dizer, quer no fazer. Isto pelo lado positivo. Mas temos também exatamente o lado oposto. Outros 2 casos tão claros. Vamos avançar para o Novo Testamento. No livro de Atos, capítulo 5, no verso 1 e no verso 2. E mais uma vez, peço desculpa, estou a avançar rápido, porque eu não queria perder nenhuma destas pedras preciosas que a Bíblia nos traz. E diz assim: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Este casal vendeu uma propriedade, pegou numa parte de dinheiro e simplesmente tomou uma atitude. Foi, num dia de culto, depositar aquele dinheiro, uma X quantia de dinheiro, aos pés dos apóstolos. E estava a mentir. Sem dizer nada, eles queriam parecer e que todos acreditassem que eles estavam a dar aquela propriedade, quando na realidade não era isso que tinha acontecido. Eles não disseram uma palavra. Mas qual foi a resposta dos apóstolos? Como pudeste ousar enganar a Deus? Como ousaste mentir? Eles não disseram nada, mas mentiram. Querem uma outra mentira? 1 Samuel, capítulo 11, verso 8. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. A quem é que Davi estava a mentir? A uma nação inteira. Pretendendo que todos pensassem que a gravidez de Batseba era legítima, mandou chamar Urias do campo de batalha para vir para casa. Assim, todos passariam a pensar que não tinha havido ali problema nenhum. Mais uma vez, sem dizer nada, Davi está a pregoar uma tamanha mentira. Porquê? Não pelo que disse, mas pelo propósito do que está lá dentro. Estão a ver o que está aqui em sintonia?
o propósito, o desejo, o que motivou. E sabem que mais? Lucas descreve isto de uma forma tão simples. Isto não é? Já avançou. Lucas 6, no verso 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. É lá bem dentro que começam os problemas. Quando o meu coração é enganoso, o que vai sair da boca é apenas uma consequência. E muitas vezes nem é preciso a boca para tanta coisa ser dita. Foi aqui que eu me lembrei de um pequeno texto de Ellen White, que também todos nós conhecemos bem de cor, e muitas vezes saltamos as duas palavrinhas mais importantes. Temos falado do livro sobre educação, e aqui temos, mais uma vez, a maior necessidade do mundo é de homens que não se compram nem se vendem, homens que no seu íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. E eu normalmente aqui ia sempre à parte de homens que não temam chamar o pecado pelo nome, esqueço-me da parte no íntimo da alma, são quê? Verdadeiros, o que proferem, e honesto, aquilo que são. Isto é o problema. É que aqueles que são santos, aqueles que compartilham da missão de Deus, guardam os mandamentos. Inclusive esta mentira, que nós tanta tendência temos. Querem uma imagem caricata agora do nosso dia-a-dia? A mamã que diz, não deixas a escada a correr que vais cair. Passado uns minutos, o que é que está a acontecer? Estou a correr e a cair. E naquele momento, alguém vai passar, e que azar que tu tiveste? Sim, pois coitadinho de mim. Já estou a mentir? Porque a verdade é que eu fui desobediente. E eu sei que caí porque fui desobediente. Mas ainda assim, quando alguém me diz, tiveste azar, isto aqui é mais confortável, deixa-me estar nesta posição. É o que lá vai dentro. O ser humano tem tendência a enganar. Agora, qual é a solução? E é a parte mais importante, porque não vamos sair daqui só com o problema. O livro de Isaías. A dado momento, Isaías é chamado para o seu ministério, e quando se sente impuro, eis que um anjo pega uma brasa do altar, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou nos teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiada o teu pecado. Que altar era este? O altar do incenso. Aquela pedrinha, aquela brasa, foi aquecida nos méritos de Cristo, elevados nas orações ao trono da graça. Eram os méritos de Cristo que podiam purificar aquilo que saía da boca de Isaías. Mas não é suficiente. E aí vem a maior promessa. A promessa que eu considero como a mais linda de toda a Bíblia. Também está no Velho Testamento, no livro de Ezequiel. Ezequiel 36 e no verso 26. O próprio Deus dizendo, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Como é que é possível eu deixar de mentir? Como é que é possível eu deixar de ter a tendência para enganar? Esta é a promessa. Quando no íntimo do meu ser passar a reinar a verdade, passar a reinar o meu Deus, então também os meus lábios foram purificados, porque o próprio Deus é que me purificou no meu íntimo. E quando eu penso assim, quão fácil é perceber o texto de Paulo em Romanos, quando dizia, aquilo que eu quero não faço, e o que eu quero, agora perdi-me um bocado, o que eu quero não faço, e o que não quero é isso que faço. Aquilo que me é natural
aquilo que eu queria fazer, como é que diz João dizia? Vocês querem fazer a vontade do vosso Pai, que é o enganador? Isso é o que vocês querem fazer. É a vossa tendência. Mas quando reinar não a vossa personalidade, mas o vosso Senhor, então vocês passam a fazer aquilo que não vos é natural. Só é natural com a presença de Deus. Esta é a solução que nós temos. E sabem, é aqui que entra, e voltando ao texto onde começamos, aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. Eu só consigo guardar os mandamentos com a fé em Jesus. Só com Jesus a purificar o meu coração, só pela graça, é que o meu coração muda. E como consequência, os mandamentos vão ser cumpridos. E estas duas coisas juntas são uma característica dos santos. São uma característica daqueles que permanecem na mesma obra que o próprio Senhor Jesus Cristo instituiu, que o próprio Deus instituiu nesta terra. A obra de buscar os perdidos. Mas buscar os perdidos para onde? Para a igreja? Não. Para o redil do nosso Senhor. Este é o desafio que eu deixo neste sábado a todos vós. Não adianta nós pensarmos num mandamento. Não adianta nós pensarmos que somos capazes. Só há uma coisa que Deus nos pede. Sejam santos, assim como eu sou. Apliquem-se nesta obra, assim como eu me apliquei ao ponto de dar o meu filho por vocês. E quando isso acontecer, então a vossa característica natural passará a ser crer em Jesus e guardar os mandamentos. Quais? Todos. Partindo de um dos mais importantes, a verdade. Todo aquele que se firmar na verdade, firma-se em Deus. Desafio: desejar este coração novo, desejar este coração de carne. O meu desejo, a minha oração. Um bom sábado.